Fala, meu povo, que bom estar aqui em mais um vídeo. Você é bem-vindo nesse canal. Hoje com o tema quadro mudado. É isso. Quadro mudado, imagina comigo, aquilo, uma tela está em um lugar, muda ela de lugar, coloca aqui em outro para ficar mais agradável, para harmonizar, para ser colocado no lugar de uma forma que você queira. E quem é o dono da tela, quem é o dono da casa, tem esse poder de mudar de lugar as coisas e colocar de uma forma que fique harmoniosa. E Deus tem esse poder na nossa vida, porque Ele é o Criador dela e Ele quer mudar os quadros da nossa história. Ele tem esse poder. Mas no sentido não só de tela mudando de lugar, mas aqueles quadros, cenários que a nossa vida enfrenta e que parece impossível de acontecer. E a gente pode ter um quadro mudado. É sobre isso que eu quero falar com você, contando no testemunho as experiências de fé. Deus cada vez mais Ele quer se mostrar para nós. Não só nas grandes coisas, mas nas pequenas também, mas nas grandes a gente percebe o amor dele, a grandeza dele, o Deus que pode reverter os quadros, o Deus que pode nos levar à presença de grandes pessoas para resolver coisas, o Deus que pode mudar o coração de pessoas que não acreditam, o Deus que pode transformar a realidade. É esse Deus que você se relaciona. A gente fala desse vídeo sobre ele. Ele é o mesmo Deus que fez coisas impossíveis diante do mar, que abriu o mar, que estava o povo precisando reconstruir o muro e ele abriu as portas, mandou a provisão. Esse é o nosso Deus e ele não há quadro diante dele que não possa ser mudado. Estava eu nesse semestre muito difícil, tem uma matéria que dizem que ela é a mais difícil do curso. E eu cheguei atrasado por conta do intercâmbio que eu estava em Portugal, perdi um mês e pouco de aula e esse professor dessa matéria, ele faz atividades cumulativas e eu perdi. Eu até dei um prazo depois que eu cheguei para eu entregar, mas não consegui. E essas atividades contam muito no final. E aí, chegando no final do semestre agora, vamos lá somar as coisas, as provas e tudo mais. E foi um semestre que eu também voltei a me dedicar a coisas de igreja. Busquei também aqui na igreja que eu congrego priorizar o reino de Deus. E terminei, às vezes, fazendo coisas de igreja e deixando coisas da universidade. E aí, pronto. Vamos somar os pontos agora para passar. Quando a gente conta lá, as minhas atividades não dá certo e eu quase vou para a final dessa disciplina. Eu comecei a ficar despreocupado. Na verdade, já estava na final, definido para ir. E eu briguei com Deus e falei, Deus, se eu tivesse me dedicado no dia do culto, não tivesse ido, não tivesse feito isso, não estaria passando por isso. E eu orei a Deus falando, Senhor, muda esse quadro, mas brigando com ele. E aí o Senhor veio para mim e falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. Esse vídeo é para você. Tem priorizado o reino de Deus, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do casamento difícil, diante dos problemas na família, diante do trabalho difícil. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta as coisas, não que a gente quer, na hora que a gente quer, mas vem da forma que a gente precisa. E aí pronto, estou eu lá preocupado, vou para a final dessa disciplina e eu não queria passar por isso, não tinha cabeça e estrutura para fazer final de uma disciplina que é um conteúdo denso. O Senhor me estimula a falar com esse professor, vou lá, e aí sabe o que acontece? Ele fala, não vou corrigir, já passou o tempo e tal, atividade de agosto, vai corrigir agora em dezembro, e aí eu converso com ele, e daqui a pouco esse professor, deixa eu ver as atividades aí. E aí eu entreguei a ele, e na minha conta eu precisava tirar todas as 10 para passar, né, nessas atividades, nessas 5. E ele começa a corrigir lá, 9 em uma, 5 em outra, e eu com a mão na minha cabeça, estou perdido. E aí depois que faz lá a planilha, soma os pontos, a nota chega na que eu precisava para passar. E aí ali foi um alívio a mim, e eu vi um quadro sendo mudado. Talvez essa história não tenha muito sentido para você, a gente tá falando de notas, tá falando de coisas de universidade, mas tem todo sentido para aquele que está precisando de um quadro mudado. Para mim foi específica essa situação, mas você pode ter a sua, que você precisa desse poder de Deus atuando, porque Ele é o dono de todas as coisas para mudar o coração daqueles que já disseram não, para te colocar em uma situação que você está tomado pelo medo, mas Ele vai te cercar com o amor dele, que é o verdadeiro amor, e vai lançar fora todo medo. É isso que a gente tem que figurar e vai fazer com que as coisas mudem e cooperem para o nosso favor. Não sei
em qual quadro você esteja vivendo, mas o Senhor tem o poder de transformar. Talvez o medo está te cercando diante desse quadro, mas o Salmo 56 diz: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, versículo 3. O Senhor quer nos ajudar. Ele quer nos dar experiências, não que aumente o nosso lucro financeiro, a nossa popularidade, não. Ele quer nos dar experiências. São nessas coisas que a nossa fé é provada e a gente aumenta a nossa fé. E pode dizer para o outro: eu passei por isso e eu vi Deus mudando o quadro. Eu passei por isso, não é igual a sua situação, mas o Deus tem poder para realizar o impossível. Não sei em que situação você esteja, mas esse Deus é o Deus que tudo pode, não vai, e assim também não vai ser diferente com você. Senhor, obrigado por esse vídeo. O Senhor é grande, poderoso, acima de todas as coisas. Obrigado pela história, porque o Senhor pode mudar os quadros. Eu não sei em que momento essa pessoa está vivendo, mas o Senhor pode mudar os quadros. Se for fé, Pai, que o Senhor dê através dessa situação uma grandeza em fé para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Ele te abençoe. Se inscreve nesse canal, manda esse vídeo para quem precisa aumentar e viver uma mudança. Aumentar a fé e viver uma mudança de quadro. Que Ele te abençoe.